Raposa do Gelo. O Ártico. No inverno, o pior lugar do planeta. No entanto, este pequeno animal é tão resistente que consegue sobreviver até mesmo aqui. Aqui, onde os ventos açoitam a mais de 150 km por hora e as temperaturas descem a 70 graus abaixo de zero. Aqui, um mundo onde a vida prospera nos limites da existência. Este é o mundo da Raposa do Gelo. As raposas do Ártico são encontradas em toda a região do longínquo norte. Aqui, o inverno domina durante 8 meses ao ano e, embora sejam apenas do tamanho de um pequeno felino, elas são ativas até mesmo durante os meses mais frios. Agora, enquanto os pedaços de gelo flutuante se esbarram contra a costa, os predadores e os carniceiros estão à procura de focas. Muitas raposas são também atraídas pelo gelo do mar, tentando encontrar os restos deixados pelos predadores maiores, como os ursos polares e também as pessoas. Estes cães estão mastigando pedaços de focas congeladas, presas por um esquimó canadense. Durante séculos, as focas foram a única fonte de alimentação garantida durante o inverno para estes caçadores e seus cães. As raposas às vezes passam 2 ou mais semanas sem comer, pois a comida no inverno é muito escassa e difícil de encontrar. Nesta terra vasta e quase vazia, as raposas do Ártico seguem até mesmo as pegadas humanas na esperança de encontrar alguma coisa que possam comer. É possível que ela tenha passado muito tempo para encontrar esta comida e, como está congelada, é mais dura que ferro. Mas na terra da fome, trata-se decididamente de uma questão de vida ou morte. A busca de carniça congelada leva as raposas a viajarem por centenas de quilômetros em apenas alguns dias. Durante os piores dias do inverno, a maioria das raposas vivem uma existência solitária, mas no começo do ano elas se reúnem para procriar. Sobre o gelo do mar, um casal delas se cumprimentam antes de retornar para a costa para estabelecer um território e encontrar um abrigo. Esta é a história de 2 famílias de raposas. Uma delas vive aqui na costa em Spitsberg. A outra está localizada no interior, no outro lado do mundo, no coração da tundra siberiana. Este ano, o verão chegou excepcionalmente tarde à tundra. Já estamos em maio e só agora o inverno está começando a suavizar. As raposas da tundra possuem um território aqui, mas o degelo está complicando a vida delas. A chegada dos gansos da neve é o primeiro sinal do verão.
Eles voaram milhares de quilômetros desde a Califórnia e a Colômbia Britânica para se aninharem aqui, nas regiões setentrionais da Rússia. Depois de um inverno opaco e sombrio, o território da raposa começa a fervilhar de vida. Estes gansos ocupam esta minúscula área da tundra durante apenas um pouco mais de 2 meses, e durante este tempo os filhotes tentam emplumar antes que o inverno retorne. É uma aposta com o tempo, pois até mesmo o melhor dos verões árticos dificilmente dura muito. Desta forma, lutando contra o tempo, os gansos estão com pressa. A tundra está borbulhando de vida e agora a costa também explode com tanta atividade. O território das outras raposas está na parte inferior do penhasco em frente ao mar. O verão este ano está demorando a chegar. As pequenas aucas retornaram e encontraram as encostas de pedregulho ainda cobertas de neve, escondendo as tocas nas quais elas normalmente procriam. É uma mudança dramática comparada com o pesado inverno, e a repentina abundância parece ter subido a cabeça da fêmea da raposa. Sua vontade de pegar uma ave esvazia rapidamente a área. Seu companheiro encontrou a carcaça de uma rena. Estes pequenos animais são especialistas em extrair nutrientes de quase nada, mesmo velhas peles e ossos. A raposa reage rapidamente contra uma rival, deixando suas marcas com o forte cheiro de sua urina. A postura e a marcação de território com seu cheiro é geralmente suficiente para afugentar um competidor solitário para longe de sua comida e sua toca. Com tantos pássaros em volta, a vida parece também confortável para o casal da tundra. Os gansos da neve conseguiram com dificuldade encontrar uma pequena área sem gelo para fazer seu ninho. E tem alguma coisa mexendo-se na neve. Durante 1 ou 2 dias, à medida que a neve derrete, os lemíngues aparecem. Eles representam uma alimentação vital, porém imprevisível para as raposas da tundra. Mas este ano, seu número é muito pequeno. Decididamente, não é o ano do lemíngue.
Ao contrário de muitas outras fêmeas, a raposa do casal da tundra alimentou-se suficientemente bem durante o inverno, obtendo assim boas condições de procriação. Agora, no começo do verão, ela encontra uma boa alternativa aos lemingües. A tundra proporcionou uma abundância de milhares de ovos de gansos da neve. Os gansos lutam bravamente em defesa de seus valiosos tesouros. A raposa é persistente e consegue roubar alguns dos primeiros ovos. Há uma quantidade tão grande que alguns são armazenados para o período de escassez. A agressividade dos gansos machos não é o único obstáculo que o casal da tundra tem que enfrentar. Um intruso está atravessando suas fronteiras. É 1h da manhã, agora, e a luz do sol da meia-noite mostra que o casal residente está em dificuldades. Seu território na tundra é inundado por outras raposas. As raposas predominam sobre o casal da tundra. É até mesmo mais difícil para os gansos. Eles substituíram seus ovos roubados e os experientes machos estão decididos a proteger seus futuros filhotes. No entanto, o número de raposas caçadoras é tão grande que qualquer espírito de defesa sucumbe. O intruso atravessa de volta a fronteira com seu butim de guerra. A fêmea já teve seus filhotes. Quando as raposas do Ártico conseguem procriar, elas chegam a ter às vezes 18 a 20 filhotes em uma só barriga, e isto representa muitas bocas para alimentar.
Estes têm apenas 3 semanas e dependem completamente do leite de sua mãe. Como sua toca está nos arredores da colônia de gansos, a fêmea se alimenta roubando os ovos destes. Mas seus filhotes já se encontram em dificuldade. Seu leite está começando a desaparecer e está ficando cada vez mais difícil amamentá-los. Ela não vai conseguir alimentar todos os seus filhotes sozinha. Se o número de lemingües não aumentar, dentro de pouco tempo este casal terá dificuldade em criar sua família. As raposas do penhasco, no entanto, estão tendo mais sorte. Os ovos das pequenas aucas já eclodiram. Uma gaivota glaco-predadora examina a encosta da procriação, mas as aucas adultas esconderam seus filhotes sob os grandes lajedos por medidas de segurança. Os lemingues nunca aparecem por aqui, mas com tantos pássaros facilmente acessíveis, a sobrevivência das raposas é mais estável aqui do que na tundra. As gaivotas glaco são aves muito poderosas e caçam as mesmas presas que as raposas. Mesmo em pleno voo, as gaivotas podem engolir uma auca inteira e, por isso, as aucas se movimentam constantemente para não serem vítimas. As raposas patrulham regularmente o penhasco de pedregulho, prontas para tirarem proveito de qualquer confusão. A vida das aucas parece ser bastante perigosa, perseguidas por cima pelas gaivotas e embaixo pelas raposas. A fêmea traz comida para seus filhotes. Com mais 2 irmãos, este filhote tem 9 semanas de idade e está quase totalmente crescido. Embora estejam perseguindo a mesma presa, as gaivotas não conseguem enfrentar uma atenta raposa no solo. É preciso paciência e perseverança para caçar pássaros, mas seu número é mais constante que os lemingües. Assim, as raposas da costa têm geralmente menos filhotes do que suas companheiras da tundra. Mas a maior parte dos membros de uma ninhada nascida nestes penhascos geralmente atingem a maturidade.
No final de junho, os gansos completaram sua ninhada. Eles se alimentam no topo das árvores, salgueiros miniaturas impedidos de crescer pelas condições atmosféricas. Diminutas árvores com troncos da espessura de um polegar. Estas florestas da altura de um tornozelo são tão antigas quanto estas montanhas. Mesmo aqui, no topo do mundo, há 1 ou 2 dias de verão realmente quentes quando a terra tremula no calor. Um dia de raro luxo. Mas no Ártico, o tempo está cheio de surpresas. Em questão de horas, a onda de calor se transforma em neve. Um tempo perfeito para as raposas, mas poderia ser catastrófico para os gansos. Muitos ninhos são abandonados e algumas vezes nem um só ovo consegue eclodir. Além da tardia neve, estes gansos têm também outros problemas. As raposas dominantes não conseguiram reter o controle exclusivo de seu território e mais um invasor rouba seus ovos. Como a presença dos lemíngues não se concretizou, os gansos encontram-se sob muito mais pressão. Eles são alvos fixos e milhares de ovos continuam sendo roubados. Na costa, as aves marinhas encontraram uma boa maneira de impedir as ações predatórias excessivas. Acima das encostas de pedregulhos, as alças de Brunich e as gaivotas de Rissa criam suas famílias em plataformas inacessíveis, situadas em grandes altitudes. É a ameaça constante das raposas que as forçaram a fazer seus ninhos nas alturas entre os picos elevados e os penhascos rochosos. E por enquanto, elas estão a salvo. Nesta estreita faixa costeira, as vastas colônias de aves marinhas produzem mais de 100 toneladas de excremento por ano, um fertilizante muito nutritivo para o capim embaixo. As renas de Svalbard aproveitam para comer a exuberante vegetação enquanto têm a oportunidade. Com uma pastagem tão boa, elas ficam tão gordas que quase não conseguem andar.
Os jovens filhotes também se aproveitam da alimentação do verão e se encontram bem nutridas. Elas brincam com um chumaço de pelo de rena, praticando exercícios de caça que dentro de pouco tempo eles precisarão para sobreviver. Verão, uma generosa estação para as raposas do penhasco. E agora estamos no alto verão da tundra. O lençol de neve desapareceu e foi substituído por um exótico cobertor de flores. E para alguns, a vitória. Apesar dos ataques e a neve de verão, os ovos dos gansos estão eclodindo. Um triunfo para os gansos, mas, ironicamente, isto significa problemas para as raposas da tundra. Apesar do verão estar totalmente estabelecido, este casal de predadores encontra-se em dificuldades. Seu leite secou. E seus filhotes precisam agora de muita carne sólida, os lemingües. Os ovos não são suficientemente nutritivos e hoje a fêmea não conseguiu caçar nenhuma presa. O macho continua buscando lemingües, mas até agora não teve muita sorte. Em algumas áreas, as ninhadas já morreram de fome em suas tocas, a consequência inevitável da escassez de lemingües. A situação vai de mal a pior. Agora, o casal da tundra observa o desaparecimento de sua comida alternativa. Quando os filhotes de ganso têm 1 ou 2 dias de idade, as famílias começam a andar para uma área de alimentação a cerca de 90 quilômetros de distância. Em apenas 10 dias, eles estarão muito longe de seu refúgio na tundra. Com a saída dos gansos, os filhotes da raposa estão em uma situação desastrosa. Não haverá praticamente nada para eles comerem. Mais tarde, os pais serão obrigados a abandonarem sua família jovem para poderem sobreviver. Mas no ano que vem, a situação poderá ser diferente. Já estamos quase no final de julho e as aves marinhas estão começando a abandonar os penhascos. Acima de 500 metros de altura nas plataformas de procriação, os filhotes da auca de Brunich estão ficando inquietos enquanto as raposas esperam embaixo. À medida que os filhotes crescem, eles são mais vulneráveis às gaivotas predadoras, assim eles estarão mais seguros no mar. Mas há um problema. Para chegar até a água, eles têm que atravessar um território muito hostil de mais de 1 quilômetro de largura. Ainda sem saber voar, os pequenos filhotes se jogam da beirada das plataformas, planando em direção à água, escoltados por seus preocupados pais.
Infelizmente, nem todos têm êxito. O azar de um é a sorte de outro. Durante algumas nervosas noites, há uma competição entre as raposas e as gaivotas à medida que chove comida do céu. As raposas do Ártico têm que se alimentar bem agora, pois o verão está rapidamente chegando ao fim. Durante um curto tempo, há uma quantidade tão grande de comida fácil que este satisfeito filhote enterra instintivamente uma carcaça, uma decisão que poderá garantir sua sobrevivência durante o longo inverno pela frente. Os filhotes são os últimos petiscos do verão, tanto para as raposas como para as gaivotas. Esta é sua última oportunidade para desfrutar de um banquete, e é tempo de tensão entre os filhotes que tentam escapar com vida. Apesar do número de vítimas, muitas famílias voltam a se reunir a salvo na superfície do mar. Eles começam rapidamente a nadar para sua área de inverno nas águas sem gelo do Atlântico Médio, deixando para trás as raposas que enfrentarão longas noites congeladas. Setembro. Os filhotes encontram-se agora sozinhos, e a época começa a ficar difícil com a ameaça da chegada do inverno. As renas são uma das poucas criaturas que compartilham o inverno do Ártico com as raposas. Engordadas pelos nutrientes do verão, elas agora começam a substituir o pelo dos chifres. O filhote comerá qualquer coisa numa corrida desesperada para engordar e desenvolver uma espessa camada de pelo para o inverno antes que as temperaturas baixem demais.
Seus pais já o tiraram de seu lugar de nascimento e agora ele tem que passar pelo corredor polonês das outras raposas. As melhores áreas da redondeza já estão ocupadas por raposas mais velhas e estabelecidas, de forma que o filhote tem que se afastar para mais longe ainda. Cada vez mais faminto, ele continua buscando algo para mastigar. Os machos da rena testam a força uns dos outros antes de dar início à verdadeira luta. A luta no período do cio pode causar ferimentos que serão fatais durante o inverno. Nesta parte do mundo, uma carcaça como essa poderia representar a salvação para muitas raposas. Enquanto isso, a procura de comida chega até a praia. Na ausência de qualquer coisa de maior tamanho, o filhote ataca diminutas moscas ou cava a areia em busca de fragmentos de ossos de crustáceos ou caranguejos. Nesta altura, os poucos eideres que ainda restam representam uma imagem provocadora de uma presa maior. O adolescente cobre vastas distâncias, muitas vezes sem encontrar praticamente nada. A maior causa de sua mortalidade é a fome. As expectativas para este aqui não são positivas. Com o terrível inverno ártico se aproximando, é provável que apenas um dos 3 irmãos sobreviverá para procriar no próximo verão. Em um ponto um pouco mais afastado dos penhascos, restam apenas algumas gaivotas de riça, agora controlando os melhores lugares de aninhamento para o ano que vem. Mas mesmo agora, eles não conseguem viver em paz. Para um filhote em busca de comida, talvez valha a pena uma longa subida na esperança de encontrar pedaços de peixe caídos dos bicos das aves, ou até mesmo o próprio pássaro. Mas desta vez não encontrou nada.
Apesar da habilidade de viajar longas distâncias, as raposas não conseguem escapar da dureza congelada do inverno, ao contrário de outros animais. Os gansos bravos, os últimos retardatários, passam voando em sua longa viagem em direção à região de Solway Firth, na Escócia. O resto dos pássaros, dentre eles as últimas gaivotas de Rissa e os eideres, também partirão dentro de pouco tempo. À medida que os dias ficam mais curtos e a temperatura cai vertiginosamente, encontrar comida fica cada vez mais difícil para os animais presos à terra, tanto na costa como na tundra. Aqui, a rena e as raposas são deixadas sós para enfrentarem as tempestades de neve. Final de setembro, e o mar fica congelado em um período de apenas poucos dias. O inverno agora avança com uma violência inusitada. Agora, as raposas estão protegidas por seus pelos de inverno completamente crescidos. O melhor pelo térmico dentre todos os mamíferos. E sem nenhuma dúvida, elas precisam muito dele. A fome e o frio não são os únicos assassinos. Durante todo o inverno, em todas as partes do Ártico, as raposas são caçadas por homens cuja meta é transformar suas peles em dólares. Veículos de neve altamente potentes permitem que os caçadores se aventurem em áreas cada Um caçador moderno pode chegar a montar 450 armadilhas, cobrindo quase 1000 quilômetros. Em apenas um inverno, nada menos que 900 raposas podem ser mortas por uma única pessoa. As tradicionais armadilhas de perna continuam sendo muito usadas. A armadilha não mata, mas prende a vítima, cortando até o osso. As raposas acabam morrendo lentamente de fome depois de vários dias. Mas estão tentando introduzir armadilhas menos cruéis. Algumas vezes, a armadilha esmaga o crânio e pelo menos a raposa é morta instantaneamente.
Os pelos dos animais selvagens têm uma qualidade melhor que os animais de criação, mas mesmo assim, às vezes é preciso matar cerca de 20 raposas para encontrar uma com um pelo perfeito. Atualmente, o preço da pele de raposa está baixo, não criando assim nenhum incentivo para sua caça em grande escala. No entanto, vários milhares delas são presas todos os anos. Se o valor de suas peles subisse, seria um desastre para a raposa do gelo. Apesar da caça e dos traumas do inverno, muitas raposas do Ártico conseguem sobreviver, como este filhote da família do penhasco. Ele conseguiu até mesmo um companheiro. Agora que conseguiram sobreviver ao seu primeiro inverno, elas poderiam viver até a idade de 7 anos e até mesmo permanecerem juntos toda a vida. Elas são carniceiras oportunistas. Rápidas em tirar vantagem de qualquer situação, elas se alimentam de qualquer coisa a depender das necessidades. Este é o segredo de seu sucesso. E à medida que as pequenas alcas retornam para o penhasco, tem início mais um ano na luta pela sobrevivência da raposa do gelo. Ha 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 ha!